Olá, queridos acadêmicos. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que estou elaborando para tratar sobre o trabalho de conclusão de curso. Hoje, iremos tratar sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Lembrando que esse vídeo ele é direcionado aos estudantes das graduações da Escola Superior de Educação, cursos de pedagogia, psicopedagogia, educação especial, matemática, sociologia, filosofia, história, enfim, ok? Então a gente vai retomar algumas ideias que a gente já discutiu no primeiro vídeo e a gente vai aprofundar a respeito do projeto de pesquisa nesse vídeo. Bom, então retomando em relação ao vídeo que a gente viu anteriormente, é preciso que a gente entenda a estrutura do projeto de pesquisa, né? Lembrando que o projeto de pesquisa é o seu planejamento de pesquisa. Então, é o seu planejamento para poder fazer o trabalho de conclusão de curso. Enfatizo que essa aqui geralmente é uma estrutura, né? Mas que você, enquanto estudante da Uninter, você deve verificar os materiais disponibilizados no portal, na disciplina de trabalho de conclusão de curso, e verificar lá o manual de orientação de TCC, pois pode ter alguma diferença na estrutura dependendo da oferta do curso e do próprio curso. Então esse vídeo é só o intuito de deixar um pouco mais claro alguns elementos, mas você não deve deixar de ver o manual de orientação de TCC e os demais materiais postados no seu ato. De maneira geral, a gente pode dizer que o projeto de pesquisa possui essa estrutura. O tema de pesquisa, a pergunta-problema ou problemática de pesquisa, que é a pergunta que você vai ter que responder ao final da pesquisa. Considero que esse aqui é o elemento principal. Todos os outros elementos estão conectados à pergunta-problema. Você também tem que colocar uma justificativa para a sua pesquisa, né? Justificar porque que a sua pesquisa é importante. Você tem que destacar o objetivo geral, né? E a gente vai ver que o objetivo geral nada mais é do que a tradução da pergunta-problema numa afirmativa. E você também tem que descrever os objetivos específicos. Os objetivos específicos nada mais é do que pequenos objetivos que alcançados, né, lhe permitem atingir o objetivo geral, lhe permitem responder a pergunta-problema. Então, eu diria que os objetivos específicos são como uma escadinha, né, que você tem que percorrer, e assim que você percorre, você então atinge o seu objetivo final, né, que é a pergunta-problema, ok? Você também vai ter que tratar da metodologia, né? Então você vai ter que explicar como que a sua pesquisa vai ser feita, né? Então aqui futuro, né? Como ela vai ser feita, que é um projeto. E, por fim, né? A revisão de literatura ou a revisão bibliográfica. Aqui você vai indicar o que já foi pesquisado, né? O que se diz sobre a temática, enfim. E as referências, né? Então, tudo que você utilizar de citação, você tem que indicar as obras que você utilizou. Essa é a estrutura do projeto de pesquisa. A gente vai passar por cada um desses elementos para a gente entender melhor e tentar exemplificar isso, para ficar um pouco mais claro. Então, a primeira etapa, né, do projeto de pesquisa é a escolha do tema do TCC. E aí eu queria destacar com vocês que desde o começo da graduação, você já tem que ir identificando aquilo que vocês gostam mais, aquilo que gostam menos, né? E aí vocês vão criando simpatia por alguns conteúdos e aí devem, ao longo da graduação, estar lendo livros, né? Lendo sobre aquele assunto que mais te interessa. Quando você for fazer o estágio, aproveita o tema que te interessa e faça a observação explorando aquele tema. Certo? Então, um exemplo, vamos pegar que você é uma estudante de pedagogia, por exemplo, e que gosta muito da parte de inclusão.
especificamente você se interessa muito pela inclusão da criança com deficiência intelectual, por exemplo, ou uma criança com espectro autista, ou síndrome de Down, né? Então, já comece lendo, fazendo anotações, desde o início, né, da graduação, comece lendo sobre isso, leia, faça leituras por fora, né, e vai fazendo anotações para você ir criando um conhecimento sobre essa área, que será de grande valia, né, quando você se formar e atuar profissionalmente. E aí, quando você for fazer o estágio, né, você também pode explorar essa temática, pode explorar e observar os processos de inclusão, já que é um tema que você quer trabalhar mais. E aproveita, né, todas as atividades que você pode incorporar esse tema, porque aí quando chega no TCC fica muito mais fácil, né? Você já trabalhou com esse tema durante um tempo, então chega no TCC fica muito mais fácil. Isso para qualquer tema, pessoal. Então pode ser, por exemplo, que você se interesse por formação moral, pode ser que você tenha interesse pela questão da gestão escolar. Então, isso são dicas, né? Então, identificar aquilo que você mais gosta e ir trabalhando isso durante as disciplinas, durante os estágios. Os estágios são momentos interessantes para você já ir trabalhando a temática do seu TCC. Bom, então como que a gente escolhe o tema? Aqui eu trago alguns elementos importantes. O tema é pertinente para a sua área de formação? Então, obviamente, você vai ter que escolher um tema que converse com a sua área de formação. Não dá para eu falar de mecânica num curso de pedagogia, por exemplo. Eu vou ter que achar uma área que converse, né, um assunto que esteja relacionado à minha área de formação. Afinidade também é um elemento importante. Eu não posso escolher um tema que eu nunca ouvi falar, né? Tem que ser um tema que eu gosto, um tema que eu já li algo sobre, né? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês desde o início da graduação a importância que é você já ir identificando os temas que mais gosta, e lendo, fazendo leituras sobre aquele tema, e durante os estágios também fazer as observações focando no tema. Também tem que ser um tema que você deseja estudar mais, se aprofundar, se especializar. Então, todos nós, independente da profissão, do curso, sempre a gente vai ter um elemento que a gente gosta mais. Eu, por exemplo, gosto muito da área de psicologia, da área de política. Então, são duas áreas que eu gosto bastante. Significa que eu sempre vou trabalhar com essa área na minha área de formação? Não, mas que eu gosto mais dessas áreas e eu posso buscar conhecimentos mais específicos sobre essas áreas, ok? Então, se eu sou um pedagogo, por exemplo, de repente eu posso gostar mais da área de gestão. Então, mesmo que eu não seja um gestor, né, vou ser um professor, mas os conhecimentos sobre gestão escolar e tudo mais vão ser elementos importantes para a minha profissão e para uma futura concorrência, né, de uma vaga para ser gestor escolar, enfim. Eu sou um professor de educação infantil. Eu gosto muito da área de inclusão. Bom, por mais que eu não vou trabalhar apenas com o processo de inclusão de crianças com deficiência, mas é importante esse conhecimento. Então, eu estou escolhendo uma área para eu aprofundar o conhecimento, além daqueles conhecimentos que eu já tenho que ter, né, durante a graduação eu vou adquirindo para ter uma formação geral em pedagogia. Então, escolha um tema que você quer se aprofundar. Escolha um tema com o qual você faria, por exemplo, uma pós-graduação. Eu faria uma pós-graduação em educação especial. Opa, então vou trabalhar com esse tema no TCC, ok? E depois você vai escolher o tema, né? Mas esse tema você vai ter que delimitar ele, você vai ter que deixar ele mais fechado. Né? Então, por exemplo, educação especial. Educação especial é muito amplo, então você vai ter que fechar, né? Delimitar. Mas a gente vai tentar deixar isso de uma maneira mais simples de entender. Então, veja aqui um exemplo. Que eu trago um exemplo de um tema, né? Ensino religioso no Brasil.
Ensino religioso no Brasil é muito amplo. Eu posso falar da história do ensino religioso no Brasil, eu posso falar dos desafios do ensino religioso no Brasil, eu posso falar sobre eh, a ideia de laicidade, enfim, tem muita coisa que dá para falar sobre o ensino religioso no Brasil. Posso falar sobre o ensino religioso católico, o ensino religioso protestante, enfim, o ensino religioso escolar, né? O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Então tem uma série de coisas que dá para falar. Então eu preciso delimitar, né? Eu preciso fechar um pouco o tema. Então aqui eu acabo que escolhendo, né? Um exemplo, as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil. Então aqui nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou relacionando dois temas: ensino religioso e diálogo interreligioso, ok? Outro exemplo, né? Então, eu quero trabalhar com gestão democrática, mas gestão democrática é muito amplo. Mas eu gosto também, de repente, do Paulo Freire. Então, eu posso relacionar os dois. Ó. Quais são as contribuições, então, do Paulo Freire para pensar a gestão democrática escolar? Então, eu gosto muito do Paulo Freire, já fiz alguma leitura dos livros dele, achei interessante, e gosto da ideia de gestão democrática. Então, eu posso tentar relacionar, tentar identificar aí quais as contribuições da filosofia do pensamento pedagógico de Paulo Freire para a gestão democrática escolar. Outro exemplo, olha só, psicanálise e educação são duas áreas distintas, né? Mas que você pode relacionar elas. Então, delimitação. A relação de ensino-aprendizagem na ótica da psicanálise, ou na perspectiva da psicanálise. Por exemplo, você que é aluno de licenciatura, né, especificamente de licenciatura, você vai ter várias disciplinas e uma delas é a psicologia da educação, né? Perdão. E na psicologia da educação, vão ser trabalhadas algumas teorias do desenvolvimento humano, enfim, que trazem suas contribuições para o pensamento pedagógico. E aí eu trago um exemplo da psicanálise. Então, estabelecer uma relação entre a psicanálise e a educação. O que a psicanálise pode contribuir para entender a relação do aluno com o conhecimento, com o processo de aprendizagem, né? A psicanálise, por exemplo, vai trabalhar com conceitos próprios, né? Desejo, transferência, coisas que eu não tenho profundidade para tratar com vocês, mas aqui é só a título de exemplo. Como que vocês podem escolher um tema e fazer conversar esse tema com outra área de estudos. Outro exemplo aqui, ó, educação inclusiva. Educação inclusiva é algo muito amplo, ok? Vocês podem, por exemplo, delimitar, estabelecendo que vocês querem estudar a formação moral da criança com deficiência intelectual, ok? Então aqui vocês querem trabalhar como que é o desenvolvimento moral da criança com deficiência intelectual, né? A gente sabe que um dos fins últimos da educação é a promoção da autonomia, né? Então, a gente quer desenvolver a autonomia no sujeito, não a heteronomia. Então, isso ocorre também no processo de inclusão de crianças com deficiência. Então, é importante pensar a formação moral da criança com deficiência. Outro exemplo, né? Gênero, educação e gênero, né? Os estudos de gênero da área sociológica e tudo mais, ajudam a pensar a respeito dessa temática, né? Então, um exemplo aqui de delimitação poderia ser a atuação do pedagogo homem na educação infantil, né? A gente vê que não tem muitos homens atuando na educação infantil e dá para explorar essa temática, né? Como um tema de TCC, por exemplo. E assim, há uma infinidade de temas. O que é importante vocês entenderem aqui é que o tema tem que ser interessante para vocês. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas há uma infinidade. O que vocês têm que identificar? Um tema que vocês têm afinidade, que vocês têm interesse de pesquisar mais. E que vocês vão sentir prazer e curiosidade para poder, então, conseguir fazer leituras, pesquisas, enfim. Ok, determinou o tema, agora é hora de elaborar a pergunta-problema.
E aí é importante, pessoal, que a gente entenda que a pergunta problema é uma pergunta, não é uma pergunta qualquer, ok? Não é qualquer tipo de pergunta. A gente está trabalhando com conhecimento científico. Então essa pergunta, né, e ela vai estar relacionada com o tema, com a delimitação do tema, ela é uma pergunta que vai, por exemplo, tentar estabelecer noção de causa e efeito, por exemplo. Então, causa e efeito. Então, ela vai estabelecer relações, né? Relações. Ou vai trabalhar com conceitos, né? Enfim. O que é importante entender aqui? Que a pergunta problema, ela não é uma pergunta que vai buscar, por exemplo, o senso comum, ou que vai buscar uma opinião, ou que vai buscar um julgamento, né, um julgamento bom ou ruim, certo? Julgamento. Não, não é uma busca de um julgamento moral, de uma determinação se aquilo é bom ou ruim, ok? Não. A pesquisa ela vai trabalhar com relação de áreas, de temáticas, de variáveis, busca a determinação de efeitos, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Então vamos voltar nesse exemplo do ensino religioso no Brasil. Então, nesse caso aqui, eu quero trabalhar com a seguinte pergunta-problema. Quais são as contribuições, ok? Contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso, ok? No Brasil. Então, essa pergunta-problema, perceba que ela está relacionando ensino religioso e diálogo interreligioso. O ensino religioso como podendo ser uma, vamos pôr entre aspas, causa de um possível diálogo interreligioso. Então aqui eu estou tentando estabelecer uma relação entre o ensino religioso e o diálogo interreligioso. Será que o ensino religioso pode trazer contribuições para o diálogo interreligioso? Em outras palavras, será que o ensino religioso pode contribuir para o diálogo entre as religiosidades no Brasil? Ok? Então, esse é um exemplo de problemática de pesquisa. Vamos ver outros exemplos. Né? Então, vamos retomar, por exemplo, a questão da gestão democrática. Né? Lembrando que a gente trabalhou nesse exemplo da gestão democrática, a questão do pensamento de Paulo Freire. Então, aqui, eu poderia trazer quais são as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a gestão democrática escolar. Então, outro exemplo, né? Relacionando o pensamento freiriano com a gestão democrática, ok? Outro exemplo, psicanálise e educação. Quais são as contribuições da psicanálise para a compreensão da relação do educando com o processo do aprender? Outro exemplo, né? Educação e gênero, também na mesma pegada, você pode trabalhar da mesma pegada ou de outra maneira, né? Mas como é percebido o pedagogo homem em sua atuação na educação infantil? Como que então a escola enxerga o homem, né, atuando na educação infantil? Como os pais enxergam o homem? Como a sociedade enxerga o homem? Como o próprio pedagogo homem se enxerga, né, enquanto possibilidade ou não de atuação na educação infantil? Então é uma outra problemática que pode ser trabalhada. Feito isso, a gente pode então, né, discutir um pouco sobre o que seria essa justificativa da pesquisa. Então, uma vez delineado o tema que você quer trabalhar, uma vez determinado a pergunta-problema que você quer responder, você vai ter que justificar por que a sua pesquisa é importante. Então, vejamos aqui, pessoal. Elaboração da justificativa de pesquisa. Por que a problemática escolhida por você ela é importante ser pesquisada?
Então, você vai ter que explicar por que que você escolheu a sua pesquisa, por que que ela é importante, que contexto justifica estudar essa temática e não outra, para quem que a pesquisa é relevante, quais são as contribuições da pesquisa para a academia, para os outros pesquisadores, e também, por que não, quais são as contribuições da pesquisa para você, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, ok? Então, isso é fundamental, tentar identificar isso. Então, vamos pegar o exemplo do ensino religioso, que a gente trabalhou como primeiro exemplo, né? Então, quais são as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil? Então, eu poderia tentar justificar minha pesquisa tentando trazer um panorama. Como que é a questão das religiões no Brasil? Né? Posso trazer elementos, dados estatísticos, né? Situações em que a gente perceba, por exemplo, a intolerância religiosa, né? A questão da intolerância religiosa, a questão de um preconceito com as religiões de matriz africana. Né? Então, vários elementos, né, que podem ser trazidos para tentar justificar a importância da pesquisa. E aí, dentro dessas justificativas e tudo mais, que eu vou trazer um conceito, um contexto, perdão, né, de como que está essa temática no país, trazer a importância do diálogo entre as religiões, né, para a convivência democrática, etc. e tal. Dentro disso, eu também posso destacar, então, a importância dessa pesquisa para a academia, a importância dessa pesquisa para a sociedade e também, por que não, a importância dessa pesquisa para mim enquanto pesquisador. E aí, na hora que eu for escrever também a importância da pesquisa para mim enquanto pesquisador, tomar o cuidado, né? Escrever em terceira pessoa, né? Maneira impessoal. É o que eu recomendo. Busque terceira pessoa, ok? Então, quando eu vou referir a mim mesmo, eu falo para o pesquisador ou para a pesquisadora. Eu não vou falar para mim, né? Para mim, primeira pessoa. Então, para o pesquisador, a pesquisa é relevante por se tratar de uma temática que, enfim. Então, aí fica essa dica. Perfeito, né? Então, já trabalhamos com a escolha do tema, já transformamos, né? Trabalhamos com a pergunta-problema, já demos uma pincelada a respeito da justificativa e agora a gente vai para os objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa são tranquilos, né? O objetivo da pesquisa nada mais é do que a tradução da pergunta-problema. Tá? A pergunta-problema é a mais importante. Você tem lá bem definida a sua pergunta-problema, então você vai ter sucesso no estabelecimento dos objetivos da pesquisa. Os objetivos, eles podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos. Então, como que funciona isso, né? A gente tem o objetivo geral, que é a tradução da pergunta-problema numa afirmativa. Então, veja só, o objetivo geral que você vai alcançar ao final da pesquisa, o que você pretende alcançar ao final da pesquisa. Então, pegando um exemplo, né? Quais são as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil? Então, naquele exemplo que eu dei, ao final da pesquisa, eu quero identificar quais são as contribuições, ok? Então, esse é o objetivo final da minha pesquisa. E eu posso simplesmente encontrar ele fazendo uma tradução, transformando, então, a minha pergunta-problema numa afirmativa. Essa afirmativa ela tem sempre que iniciar o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo ele não pode ter flexão verbal. Né? Eu não sou de língua portuguesa, mas eu diria mais ou menos dessa forma, acho que não está errado. Então, sem flexão de tempo verbal. Os objetivos específicos, eles são, como eu já tinha dito, uma espécie de escadinha. Então, para que eu possa atingir o meu objetivo geral, eu preciso atingir alguns objetivos. 1, 2, 3 ou mais objetivos específicos. Outro detalhe que eu quero destacar para vocês.
né? São objetivos que acabam indicando os capítulos do seu trabalho, as temáticas. Vai indicar o que você vai ter que pesquisar, o que você vai ter que estudar, o que você vai ter que escrever no seu trabalho. Então, é fundamental entender essa estrutura, porque o projeto de pesquisa e o TCC, né, o artigo científico, é um trabalho lógico. Ele está conectado, todas as partes do trabalho estão conectadas. Vai ver que é uma estrutura lógica. Então, vamos trabalhar com exemplos para a gente conseguir verificar tudo aquilo que eu afirmei anteriormente, né? Que a pergunta problema ela é traduzida num objetivo geral e que os objetivos específicos são pequenos objetivos para se atingir. Ok? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Ó. Quais são as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil? Veja só o que eu fiz para eu estabelecer de maneira tranquila o meu objetivo geral. Eu tirei o quais, que denota pergunta, peguei um verbo, discutir. Esse verbo está no infinitivo, ele não está nem no passado, ele não está no futuro, ele está no infinitivo, discutir, okay? Sem tempo verbal. Então, olha só, quais as? Discutir as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil. Aí o que eu fiz? Simplesmente risquei aqui o ponto de interrogação e coloquei um ponto final. Pronto. Objetivo geral pronto. Então, o objetivo geral é simplesmente a tradução de uma pergunta-problema numa afirmativa que se inicia com um verbo no infinitivo. Então é a mesma coisa, né? Pergunta-problema e objetivo geral é exatamente a mesma coisa, só que escrita de maneira diferente. Pergunta-problema é uma pergunta, objetivo geral é uma afirmação, né? Um objetivo que se quer atingir. Então eles estão conectados, porque o teu objetivo é responder a pergunta-problema, ok? E os objetivos específicos? São pequenos, objetivos menores, que se eu alcançar, eu vou conseguir atingir o objetivo geral. Então veja só, para que eu possa discutir as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil, eu tenho que discutir algumas outras questões. Primeiro, o que é diálogo interreligioso? Então, um pequeno objetivo que eu tenho que atingir, né? Discutir ou conceituar o diálogo interreligioso. O que é isso? O que é diálogo interreligioso? Outro objetivo, discutir o pluralismo religioso no Brasil, né? Essa diversidade religiosa do país. E outro objetivo, discutir os pressupostos do ensino religioso no Brasil. Se eu quero tratar das contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso no Brasil, eu tenho que saber o que é a legislação, o que o sistema educacional prevê de ensino religioso. Como que deve ser o ensino religioso, o que deve ser ensinado, o que as leis dizem a respeito. Então, pessoal, são pequenos objetivos que, se eu atingir esses objetivos, eu vou conseguir, então, dizer as contribuições do ensino religioso para o diálogo interreligioso. Ok? E aqui, percebam que cada objetivo ele pode dar, então, um título do seu trabalho. Então, por exemplo, no primeiro capítulo eu posso discutir o diálogo interreligioso, ou o conceito de diálogo interreligioso. Esse objetivo vai dar nome a um outro capítulo do meu trabalho, que pode ser o pluralismo religioso no Brasil, ou a diversidade religiosa no Brasil. E esse terceiro pode dar, então, o terceiro capítulo do meu trabalho, que pode ser, por exemplo, o ensino religioso no Brasil, ou os pressupostos do ensino religioso no Brasil. Perceba que os objetivos específicos, eles nomeiam, eles te direcionam, te indicam quais serão os capítulos do seu TCC. Então vamos ver outros exemplos de maneira mais rápida, né? Então, quais são as contribuições de Paulo Freire no princípio da gestão democrática escolar? Aqui, ó, eu tirei o quais, coloquei discutir as contribuições de Paulo Freire no princípio da gestão democrática escolar. Tirei aqui o ponto de interrogação, pus o ponto final e aqui eu só fiz uma modificação, né? Ao invés de eu falar de Paulo Freire, eu coloquei pensamento freiriano. Basicamente é a mesma coisa. Objetivos específicos.
Então, para eu poder falar das contribuições do pensamento de Paulo Freire para a gestão democrática na escola, eu preciso trazer um pouco do pensamento de Paulo Freire, né, contextualizar quem foi Paulo Freire, discutir os princípios educativos tratados nas obras de Paulo Freire e discutir os conceitos de gestão democrática. Vou ter que discutir o que é gestão democrática. Como que eu vou relacionar Paulo Freire com gestão democrática se eu não sei o que é gestão democrática? Então, esse que é o princípio que a gente pode seguir, mais ou menos, para a gente definir os objetivos específicos. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Quais são as contribuições da psicanálise para a compreensão da relação do educando com a aprendizagem? Eu estou usando aqui discutir, pessoal, mas não precisa ser só discutir, né? Tem vários verbos, analisar, conceituar, então vai depender da sua pesquisa. Eu estou privilegiando muito aí o discutir dentro das propostas que eu estou colocando aqui só para ilustrar, né? Então pode ver que eu estou seguindo o mesmo padrão. Significa que é assim o jeito mais certo? Não, mas eu estou falando para vocês que se vocês fizerem dessa forma, vai ser mais fácil de identificar o seu objetivo geral. Mas ele não precisa seguir essa regra. Né? Então, olha só, quais? Discutir. Ó. Coloquei um verbo no infinitivo no lugar da pergunta. Tirei o ponto de interrogação, pus um ponto final. Pronto. Está pronto o meu objetivo geral. Então, é a mesma coisa. Objetivo geral e pergunta-problema é a mesma coisa. A diferença é que um está em modo de pergunta e o outro está em modo de afirmação. E aí, os objetivos específicos. Então, para eu discutir as contribuições da psicanálise na compreensão da relação do educando com a aprendizagem, então eu vou ter que trazer um pouco dos conceitos da psicanálise, né? Porque como que eu vou falar sobre as contribuições da psicanálise se eu não sei nada da psicanálise? Tem que trazer. Né? Então, um capítulo vai ser principais conceitos da psicanálise. Né? Discutir o olhar da psicanálise sobre o desejo de aprender, por exemplo. Então, eu posso criar um capítulo que vai tratar sobre o desejo da aprendizagem no olhar psicanalítico. E depois discutir o olhar da psicanálise na relação professor-aluno também, porque o professor faz parte desse processo, né, da aprendizagem do aluno. Então, veja, significa que tem que ser esses objetivos específicos? Não, poderia construir a pesquisa com outros objetivos específicos. O que é importante que vocês entendam é o seguinte, os objetivos específicos são pequenos, são objetivos menores que você tem que alcançar para que você consiga atingir o objetivo geral. Então, essa que é a ideia que vocês precisam estar guardando. Outro exemplo, né? O que tem sido pesquisado sobre a formação moral da criança com deficiência intelectual no Brasil? Então, aqui é uma outra pegada. Eu já quero identificar o panorama das pesquisas científicas. Então, o que tem sido pesquisado, aqui já muda um pouco a construção do objetivo geral, né? Já não dá para cortar lá igual eu estava fazendo, mas já dá para você ver, ó, identificar, né? Então, no final das contas, você quer identificar o que tem sido pesquisado. Né? Você poderia até colocar, identificar o que tem sido pesquisado sobre formação moral com crianças com deficiência no Brasil. Aí você simplesmente tiraria aqui o ponto de interrogação, colocaria o ponto final e aqui você não tiraria, você só colocaria identificar na frente, né? Identificar o que tem sido produzido, ok? Mas, como eu disse, não existe uma regra, então eu posso escrever meu objetivo geral dessa maneira que eu escrevi aqui, ó. Identificar o panorama das pesquisas científicas no Brasil sobre a formação moral da criança com deficiência intelectual. Então, eu estou dizendo a mesma coisa que a pergunta-problema em forma de afirmação. E aí, para isso, eu tenho que eu posso fazer, né? Lembra no primeiro vídeo que eu disse que pode ter um campo, né, de resultados das pesquisas. Então, lá na revisão de literatura, você vai discutir as particularidades da criança com deficiência intelectual e pode até apresentar, por exemplo, as teorias do desenvolvimento moral. Aí você vai apresentar a metodologia, né? Como que você vai buscar as palavras-chave que você vai utilizar, os portais que você vai usar. E aí você vai ter outros objetivos relacionados ao resultado dessas pesquisas que você vai fazer nos portais.
né? Então, por exemplo, identificar as características das pesquisas sobre formação moral, o que elas têm dito, né? Quais que são as características dessa pesquisa e também sobre formação moral em crianças com deficiência no Brasil em geral, né? Sem ser deficiência intelectual, por exemplo, né? Poderia fazer dessa maneira. Então, já é uma outra organização, outro tipo de pesquisa. Outro exemplo, né? Como o pedagogo homem é percebido em sua atuação na educação infantil? Então, veja só, discutir sobre as percepções em relação à atuação do pedagogo homem na educação infantil. Perceba que aqui eu já estou escrevendo de maneira diferente, só para a gente não fazer aquele padrão. Mas você poderia simplesmente tirar o como, né? E coloca o discutir as percepções em relação ao pedagogo homem, né, em sua atuação na educação infantil, ok? Ou discutir como, né, você deixa o como aqui, né, e simplesmente coloca discutir como o pedagogo homem é percebido em sua atuação na educação infantil, ok? Objetivos específicos, pequenos objetivos que eu preciso atender para poder conseguir discutir essas percepções, né, da relação em relação à atuação do pedagogo homem. Então, eu posso trazer, por exemplo, um breve panorama dos estudos de gênero, eu posso identificar o que tem sido pesquisado sobre os pedagogos na educação infantil, descrever os estudos sobre as percepções, até porque, como eu disse para vocês, não é recomendável que vocês façam pesquisas utilizando entrevistas, questionários, porque esse é um processo que vai precisar passar pelo comitê de ética, né, porque envolve pessoas, então é um processo mais burocrático. Então, qualquer pesquisa que envolva esse tipo de questão, você vai ter que fazer busca em artigos científicos que tratam sobre o tema, ok? Não, você poderia fazer um questionário, né, para você investigar a percepção de uma cidade, né, ou de uma escola específica em relação a isso, mas aí tem que passar pelo comitê de ética e tudo mais. Então, o ideal é que a gente tente trabalhar com pesquisas que não precisem, né, de pesquisa de campo, enfim. Então, pessoal, só reforçando, são apenas exemplos, né? Eu elaborei de maneira rápida, só para tentar ilustrar, para deixar um pouquinho mais perceptível. Ok, agora a gente vai para a metodologia da pesquisa. Então, você definiu a sua pergunta-problema, né? Já sabe o tema que você vai trabalhar, já sabe os objetivos, e agora você precisa falar como que você vai fazer essa pesquisa. A metodologia, a gente vai pensar que é o caminho, o como vai ser feito. Você vai explicar para o seu leitor como que você vai atingir o seu objetivo geral, como que você vai atingir os objetivos da pesquisa. Então, como será feita a pesquisa? Qual que é o passo a passo da pesquisa? Classificação da pesquisa, né? Como que a gente pode classificar a pesquisa? Quais materiais serão utilizados na pesquisa? Livros, de repente só artigos científicos, vai usar monografias, vai usar dissertações ou teses, ou não, vai usar só artigo científico, vai utilizar legislações, enfim. Lembrando que são vários materiais que você pode utilizar, depender da sua pesquisa, né? Pode usar inclusive livros didáticos, vai depender muito da temática da sua pesquisa. Dicionário, você pode usar até filmes, vai depender muito do gênero de pesquisa, do tipo de pesquisa, da área de formação, ok? Então é fundamental que você busque aprender um pouco mais sobre pesquisa para você ir identificando isso. A pesquisa fará uso de questionários, entrevistas, etc. Lembra que eu falei para vocês que não, a gente vai tentar sempre fazer cursos, pesquisas que não vão precisar disso, porque isso vai envolver humanos. Quais são as bases de dados utilizadas? Né? Então, se eu vou utilizar, por exemplo, artigo científico ou dissertação, é interessante que eu pegue, né, CAPES, Google Acadêmico, Cielo, né? Ou, por exemplo, eu vou pegar aquele exemplo, né, do ensino religioso. De repente, eu posso trabalhar
com uma revista científica específica. Então, não, eu vou fazer uma pesquisa dentro dos periódicos publicados na revista científica Horizonte, por exemplo, tem uma revista científica que chama Horizonte. Não, eu vou trabalhar apenas com pesquisas publicadas, né, nesse periódico, né, nessa revista científica especializada. Palavras-chave específicas, interessante, né? Utilizar palavras-chave no momento da pesquisa. Então, você não simplesmente, né, digitar lá no Google e pronto. Não, você pode dentro do portal de pesquisa, né, uma CAPES, Cielo, enfim, usar combinação de palavras-chave. Então, mais um exemplo, mais uma vez no exemplo do ensino religioso, eu poderia usar as palavras-chave ensino religioso e diálogo interreligioso. E quando eu usar essa combinação dessas duas palavras-chave, vai apresentar uma série de resultados. E aí eu vou consultar esses resultados provenientes do uso dessas duas palavras-chave. Okay? Então, isso é um método. Se eu não indico as palavras-chave, ninguém sabe como que eu encontrei os artigos. Qual critério que foi utilizado para que eu encontrasse e utilizasse aqueles artigos e não outros. Então, quanto mais solto fica, menos rigor científico tem o seu trabalho. E você pode definir, por exemplo, um intervalo de tempo. Se eu vou utilizar, por exemplo, artigo científico, eu quero utilizar, por exemplo, os publicados nos últimos 15 anos ou nos últimos 10 anos. Enfim, você pode definir na sua metodologia que será utilizado artigos publicados nos últimos 15 anos, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem colocar na metodologia de pesquisa. E aqui para vocês eu trago, né, uma classificação rápida das pesquisas que você também pode apresentar na sua metodologia. E aí, mais uma vez, reforçando a importância de vocês visualizarem o livro, né, disponibilizado sobre orientações práticas de trabalhos acadêmicos. Lá vai ser trabalhada uma série de questões que as professoras trazem para vocês sobre a natureza de pesquisa, enfim, sobre a BNT, sobre escrita científica, sobre trabalhos acadêmicos, sobre referências, sobre uma série de questões que vocês vão ter que utilizar esse livro como referência, juntamente com outros, né, como Antônio Carlos Gil, Marconi Lacapes e outros, livros de metodologia científica. É importante que vocês pesquisem a respeito. De maneira geral, em relação à classificação das pesquisas, a gente pode classificar elas quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Aqui eu vou só mencionar de maneira rápida, ok? Mas depois vocês vão pesquisar mais sobre isso. Então, quanto à natureza, a pesquisa ela pode ser básica ou pura ou aplicada. Básica é que vai te fornecer o conhecimento sobre aquele assunto. Aplicada já gera algum produto, né? Alguma modificação no meio, enfim. Os objetivos da pesquisa. Então, primeiro ela classifica quanto à natureza, ou ela é básica ou ela é aplicada. Geralmente a gente vai trabalhar com a pesquisa básica, né? Para a gente adquirir conhecimento. Quanto aos objetivos, ela pode ser descritiva, então ela vai descrever um fenômeno, dizer como esse fenômeno acontece, estabelecer relação de causa e efeito. Exploratória, ela vai permitir que você tenha um contato com aquele conteúdo, né? Explicativa, que ela é mais profunda. Geralmente, pessoal, a gente vai trabalhar com a pesquisa exploratória, nós alunos da graduação exploratória. Então, a gente quer explorar o tema de modo a adquirir maior conhecimento sobre aquela temática, que é uma temática que não faz anos que a gente estuda, né? Que a gente quer adquirir mais conhecimento sobre essa área. E procedimentos. A pesquisa ela pode ser bibliográfica, ela pode ser documental, ela pode ser pesquisa de campo, estudo de caso, levantamento, etc. Uma série de classificações quanto aos procedimentos. Nós vamos trabalhar muito com a bibliográfica, ok? Toda pesquisa ela tem que ser bibliográfica, né? Mas há pesquisas exclusivamente bibliográficas. Então, que é o nosso caso, a gente vai trabalhar com revisão integrativa, enfim, né? A gente não vai trabalhar com pesquisa de campo, levantamento e outras, ok?
Então, só para título de exemplo, para vocês conhecerem a classificação aí, vocês precisam buscar mais conhecimento, então, nas obras indicadas. Aqui eu fiz um texto, pessoal. Não vai dar para ler, tá cortando um pedaço, mas eu vou ler uma parte só para vocês entenderem mais ou menos como pode ser. Não é regra, não é estanque esse modelo, estou dando só um modelo só para vocês verem como que eu escreveria, por exemplo, uma metodologia. Então aqui começo, né? A pesquisa se classifica como básica. E aí eu posso trazer uma definição do que é pesquisa básica. Né? A pesquisa básica, de acordo com o Gil, é aquela que visa promover um conhecimento. Tá, aqui eu fiz uma citação de uma obra, de um livro que fala sobre projeto de pesquisa, que é o livro do Antônio Carlos Gil. Né? Que visa promover um conhecimento ao pesquisador, não tendo como objetivo a transformação da realidade. Quanto aos objetivos, então estou classificando a minha pesquisa. Quanto à natureza, ela é básica. Quanto aos objetivos, ela será, né, o verbo no futuro, porque eu vou fazer ela ainda, ela será exploratória. Aí eu posso trazer a definição do que é pesquisa exploratória. Aí depois eu falo, né, já em relação aos procedimentos, né, classificando a pesquisa quanto aos procedimentos, a pesquisa será bibliográfica, porque eu não fiz a pesquisa ainda. Então o verbo é no futuro, né, futuro, será. A pesquisa será bibliográfica. Né? Aí eu trouxe aqui, por exemplo, mais uma citação, agora do livro indicado para vocês, né? Orientações práticas para trabalhos acadêmicos, né? Da professora Gisele Cordeiro, Molini Dias. Né? São 3 professoras da Uninter, ok? Então, eu trouxe mais uma definição, né? Pesquisa bibliográfica são aquelas pesquisas realizadas a partir de consulta, enfim. E depois, agora eu vou descrever como que eu vou fazer a minha pesquisa. A pesquisa será realizada por meio da consulta de artigos científicos, dissertações de mestrado, teses, presentes nas plataformas Cielo e CAPES, publicadas em língua portuguesa nos últimos 15 anos. Para a busca dos materiais, será utilizada as palavras-chave ensino religioso e diálogo interreligioso. Após os resultados, né, não lembro o que eu escrevi aqui, serão utilizados aqueles resultados com maior pertinência aos objetivos do trabalho, né, será analisado, enfim. Eu poderia descrever um pouco mais, né, a metodologia. Aqui eu estou trazendo só para vocês entenderem. Então eu comecei classificando a minha pesquisa e depois eu descrevi com mais características, né, deixando mais claro como que eu vou fazer, como que eu vou escolher. Eu não vou escolher aleatoriamente os artigos, não, eu vou escolher seguindo esse critério, seguindo esses objetivos específicos, nessa base de dados, né, ok? Perfeito. Por fim, né, a gente tem aqui a famosa revisão bibliográfica. O que é isso, pessoal? Revisão bibliográfica é você falar um pouco sobre a sua pesquisa. Né? Você trazer citações sobre aquela temática que você está trabalhando. Então, você deve demonstrar que há estudos que tratam sobre o assunto e que será possível você responder ou buscar uma resposta para a problemática da sua pesquisa. Então, é aquele negócio, não posso escolher um tema que não tem ninguém falando sobre aquele tema. A partir do momento que eu demonstro, olha, estou trazendo um conceito dessa temática, olha, diálogo interreligioso é isso, né? O ensino religioso no Brasil é dessa forma e tal, né? Embasado, trazendo teóricos que estudam esse tema, então aí eu estou mostrando que existem estudiosos sobre o tema, que dá para executar essa pesquisa. Então, vou ter que fazer citações de referências, né, que eu vou utilizar na pesquisa, e apontar, né, questões em cada um dos 3 ou mais objetivos indicados. Então, se eu estabelecer lá, por exemplo, 3 objetivos específicos, né, eu posso trabalhar fazendo uma citação, né, de cada temática que eu apontei nos objetivos específicos. Então, aqui eu fiz um exemplo, também não vai dar para ler tudo, mas só para vocês terem uma ideia de como seria então essa revisão bibliográfica, né, que é pedido
no projeto de pesquisa, mas nada mais é do que você fazer 3 ou 4 citações tratando sobre a temática que você vai trabalhar no seu TCC. Então é como se fosse fazer um mini resumo do seu trabalho, porque você não leu ainda, você não montou o seu trabalho, mas você está demonstrando que existem autores que tratam do tema. Então aqui eu vou ler, por exemplo, o ensino religioso no Brasil é sempre um assunto que traz ao centro do debate a questão da laicidade do Estado e da educação brasileira. Entretanto, outro elemento que se pode destacar no ensino religioso é a questão de quais podem ser suas contribuições para a democracia. Assim, um tema que se destaca é a questão do diálogo interreligioso. Agora eu comecei a entrar no meu tema, né? E aí eu já trouxe uma definição. Olha só, esse autor Caldas Filho, ele traz um comentário a respeito do diálogo interreligioso. Para ele é uma expressão mais ampla de diálogo entre religiões, né? Por não ter uma base comum de diálogo, como ocorre no diálogo ecumênico. Então, eu já trouxe outro conceito que, quando eu for fazer meu TCC, eu posso discutir o que é diálogo ecumênico, intercredal e outros tipos de diálogo para discutir dentro do tópico diálogo interreligioso. Ok? Então, aqui eu já trouxe uma citação. Ó. Então, esse autor é um dos autores que tratam sobre o assunto. Aí eu tenho outro. Ó. De acordo com Teixeira, o diálogo interreligioso exige algumas características e disposições dos interlocutores, a saber, humildade, reconhecimento, enfim. Ó. Então, eu estou mostrando que eu estou lendo sobre o assunto, que tem gente falando sobre diálogo interreligioso, ok? E aí eu já estou trazendo agora, além do diálogo religioso, agora eu trago do ensino religioso. O ensino religioso no Brasil, marcado pela diversidade religiosa e pelo preconceito religioso, sobretudo frente às religiões matrizes africanas, é o único conteúdo que possui um inciso tratar na Constituição. Olha só o que diz a legislação brasileira, a Constituição Federal, no artigo 210. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá em disciplina dos horários normais das escolas. Então, isso está previsto na Constituição Federal, né, que reconhece a importância do ensino religioso, enfim. E aí eu estou fazendo um comentário. A legislação brasileira busca incorporar o ensino religioso como disciplina, e etc. e tal. E aí a importância, por exemplo, de você conhecer a BNCC para poder entender o que tem sido pensado sobre o ensino religioso no Brasil, né? Enfim, ensino religioso escolar nas escolas públicas. Então perceba, é simples, é você fazer citações, trabalhando, né, indicando aí a temática do seu trabalho, né? A Uninter pede algo bem sucinto. Então você pode fazer 3, 4 parágrafos trazendo citações sobre a temática do seu trabalho, só para você apresentar que você está fazendo leituras, que você já identificou alguns elementos na sua pesquisa. O trabalho propriamente dito, depois você vai fazer no TCC, ok? Então, a revisão bibliográfica é isso. E aqui eu quero destacar o seguinte, ó. Isso aqui, ó, depois eu posso fazer um vídeo explicando por cima, né, de maneira rápida. Isso aqui chama chamada de citação. Então, quando eu faço isso, eu consigo mostrar para o meu leitor que obra que eu consultei. Ok? Ó. Quando o meu leitor vê Brasil 1988, ele vai lá nas referências e vai procurar onde está escrito Brasil 1988. E aí ele vai ver que se refere à Constituição Federal. Se ele for lá em Teixeira 2003, lá nas referências, ele vai ver que é um artigo científico, que tem o título tal, ok? Então eu vou mostrar isso exatamente agora para vocês. Ó. Então, feito isso, sempre anotar as referências, né? Isso que traz credibilidade para a sua pesquisa. Né? E aí as referências, você não pode usar blogs, não pode ficar utilizando Wikipédia, enfim. Tem que usar sites governamentais, você pode utilizar artigos científicos publicados em revista científica, né? Documentos que têm credibilidade científica, ok? Então, olha só, nas referências você vai ter que indicar então todas as citações que você fez no seu trabalho, ok? Seja no referencial teórico, seja na metodologia também. Lembra que na metodologia eu coloquei citações de Gil e de Santos, Molina e Dias? Elas devem ser apresentadas dentro das regras da BNT. Essas regras de BNT eu não vou tratar agora, porque
ela varia muito também de instituição para instituição, né? Existe um padrão, mas existem coisas que são meio livres e vai mudando ao longo do tempo. Mas, de modo geral, vocês vão ter o documento orientador para vocês seguirem. É importante organizar em ordem alfabética as referências, e aqui no exemplo, né, que a gente trabalhou, eu utilizei as seguintes obras. Uma obra do Gil, né, está chamada de Estação Gil 2002. A pessoa vai lá nas referências, procura e vai descobrir que é um livro sobre projeto de pesquisa. Santos, Molina e Dias também é um livro, né? A pessoa vai procurar esse Santos aqui, 2007, vai perceber que é um livro e vai descobrir qual livro. Se essa pessoa quiser ler o livro, ela vai lá nas referências e vê qual livro que se trata. Caldas Filho, 2017, a pessoa vai descobrir que é um artigo que tem tal título. Teixeira, 2003, a hora que a pessoa for nas referências, ela sabe que Teixeira é um artigo científico. E Brasil 1988, ela sabe que é Constituição Federal. Então, aqui no exemplo, ó, eu coloquei para vocês, ó, Brasil 1988, ó, Constituição Federal. Caldas Filho, ó, olha o título do artigo. O diálogo interreligioso, perspectivas a partir de uma teologia protestante. Então, é esse texto que eu utilizei, ó, e ele está disponível nesse link, ó. Ok? Então, se a pessoa clicar nesse link, ela vai acessar esse texto. Gil, ó, como elaborar projetos de pesquisa. Então, eu tenho que indicar nas referências todas as obras que eu usei ao longo do texto. Eu fiz as chamadas de citação. Ó. Santos, Molina e Dias, ó, orientações e dicas práticas para trabalhos acadêmicos. E Teixeira, o diálogo interreligioso, enfim. Ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que seja de valia, né? E depois eu posto um outro vídeo tratando um pouco mais sobre a questão do TCC, ok? Então, bons estudos, bons aprofundamentos, se dediquem e muito obrigado.